Hey everybody! E aí pessoal? How are you doing? Como é que vocês estão? Seventh English Lesson, nossa sétima aula de inglês. Little Prayer diz assim: Heavenly Father, give me the motivation and discipline to study consistently. Amen. Pai Celestial, Heavenly Father, give me a motivação, the motivation e a disciplina, the discipline, para estudar, to study, consistentemente. Consistently. Amém. Amém. Bible verse. Dois salmos, tá? Salmo 23, Psalm 23, and Psalm 56. The Lord is my shepherd. I have everything I need. O Senhor é meu pastor. The Lord is my shepherd. Eu tenho tudo que eu preciso. I have everything I need. Outras versões falam. Desculpa, pessoal. I lack nothing. Outras versões. Eu não tenho falta de nada. Eu tenho tudo que eu preciso. In God I trust and am not afraid. Em Deus eu confio. E nada temo. E não tenho medo. In God I trust. Essa parte desse salmo, ela está escrita nas notas de dólares. Ok? Interessante. Falando de dólar, a gente fala mais um pouco de United States of America. Estados Unidos, a Cultural Curiosity. Os dois principais partidos, né? Tem outros pequenos, menores, assim como no Reino Unido também. Você tem os dois principais, são os dois que realmente comandam a política. É o Republican Party, partido é Party, e Democrat Party. No Reino Unido seria Conservative Party e Labour Party. Tá? Esses bichinhos aí, o elephant, o donkey, né, são símbolos. Elephant do Partido Republicano e o donkey do Partido Democrata. Direita, right wing, é o Republican. E no Reino Unido, Conservative. Esquerda é o Democrat. E no Reino Unido, Labour Party, que é Partido dos Trabalhadores. Aqui é o Partido Democrata, Partido Republicano, direita. Gente, só existem dois partidos principais, né? E a gente pensa, aqui a gente tem, aqui é melhor, a gente tem um monte. Lendo engano. Se você tem 10 pessoas concorrendo, o que acontece com essas 10 pessoas concorrendo? Você tem um cara muito forte na frente, os que estão atrás se unem. No final, sempre são dois. Por quê? Porque sempre existe essa coalizão de forças na política. Né? É totalmente diferente de qualquer aposta, apostar em cavalos, né? Apostar em qualquer coisa que são vários correndo ao mesmo tempo. Não, aqui não. Aqui eles se unem, fazem coalizões, e no final você sempre tem duas forças opostas se degladiando na política. Então, gente, por que investir em muitos partidos políticos se no final sempre vai ser isso? Dois partidos, duas forças. No Brasil, infelizmente, a gente só tem uma força, né? Que é o Centrão. Vamos seguir. Expression of the day. The apple of my eyes. Quer dizer, a menina dos meus olhos. Quando a gente quer falar a menina dos meus olhos, a gente fala the girl of my eyes. Fala, the apple, a maçã dos meus olhos. Apple. Vamos agora para a aula que o chat montou para a gente. Tem vocabulário de família, de animais e de transporte. Então vamos lá. Family. Mother, father, sister, brother, son, daughter, grandmother, grandfather, aunt, uncle, cousin. Pronúncias que as pessoas costumam errar muito. Sun, quando ela fala som, né? A pronúncia é sun igual a pronúncia de sol. Sol é com U, sun é com O. Daughter, né? É como se fosse um O aqui. Daughter. Cousin. O final não é cousin, é cousin. Ant, para tia, tem a mesma pronúncia de formiga. Lembra? Homem-formiga. Então, ant também. Ou seja, todas as palavras que têm outras palavras com pronúncia igual, sempre tem um trocadilho associado, né? Vamos para animals. Dog, cat, bird, fish, elephant, lion, giraffe,
monkey, tiger, horse. Gente, sempre pratiquem várias vezes essas pronúncias. Voltem o vídeo, abram sites com pronúncias, dicionários, sempre estejam praticando essas pronúncias, tá, pessoal? Então, vamos lá. Transportation, car, bus, train, bicycle, boat, plane, motorcycle, taxi, subway, walk. Subway é metrô. Tá ali metropolitano, mas metrô, tá? Entenda o metrô como subway. Vamos seguindo aqui. Sentences to practice. My mother is a teacher. He has a pet cat. Our family is going on a trip by car. The lion is the king of the jungle. I like to ride a bicycle. Can you spot a bird in the tree? The elephant is a large animal. The bus is coming. Let's catch it. I prefer to travel by train. It's a beautiful day. Let's go for a walk. My sister is older than me. His grandparents live in the countryside. Do you have any cousins? She is a loving mother. We are a close-knit family. Vamos aqui a alguns comentários. Vamos seguir aqui. My mother, pet, our family. Estamos começando a usar os possessivos. A gente entendia o my, tipo, my name is fulano. What is your name? Então, my e your já era algo muito familiar. Mas quando a gente fala nosso, é our. E esse our tem a mesma pronúncia de hour de hora, que é com H. Uma hora, an hour, 1 hour. Tá? Então, our. Jungle. Mais uma palavra que termina com L, e tem O no final. Ó. Google, table, single, jungle, tá? Obstacle, por aí vai. Tem muitas, tá? Viu um L no final? O. Like to ride a bike. Aqui, ó. Can you spot a bird in the tree? Então, spot a bird. Qual seria a palavra mais usual aqui? Seria see a bird, ver o pássaro. Tá? Spot está no sentido, você pode localizar, spot é local, né? Localizar. Tá? Então, mais comum seria usar o see a bird. Let's catch it, catch a bus. Tá? Pegar um ônibus, catch. Você pode usar o get, G-E-T, get a bus, ou take a bus. Pegar um ônibus, take a bus, get a bus, catch também. Tá bom? Então, essas três formas aí. Go for a walk. Vamos dar uma caminhada. Né? Go for a walk também é passear, gente. Como é que é passear em inglês? Não tem um verbo passear. É go for a walk. Né? Tem algumas palavras que a gente pode usar que tem um sentido parecido. Tá? Às vezes, só que o mais usual é esse daqui. Go for a walk. Tá bom? E uma outra questão de pronúncia aqui é a palavra aqui. Quarta frase de baixo para cima. His grandparents live in the countryside. Live, não é live. Live. O verbo morar é to live. Tá? Country. Country é país. Countryside, interior, campo, né? Zona rural. Country. A pronúncia não é cow, é country. Então, se vocês acertam essa pronúncia do country, the live e das outras palavras que eu já mencionei aqui, tá? Vocês vão dar um bom salto, tá? No inglês de vocês. Vamos seguindo aqui para o nosso dialogue. How many siblings do you have? I have 2 sisters. Do you have any pets? Yes, I have a dog. His name is Max. That's nice. Pets bring joy to our lives. Lives. Aí você falou, não é pronúncia, não é live? Live se for o verbo morar, viver. Agora, lives é o plural da palavra life, vida. Todas as palavras que terminam com som de F, life, wife, knife, todas elas têm um plural irregular. O plural é com V-E-S, então life fica lives. Knife, de faca, fica knives. Wife, de esposa, fica wives. Por aí vai. Wolf, de lobo, fica wolves. Leaf, de folha, fica leaves, de folha. Então, tá? Plurais que terminam com F, V-E-S. Então, esse é o plural de life, de vida. Então, vidas. Agora, o verbo to live é a pronúncia live. Ok? Outra coisa aqui, a palavra siblings, quer dizer irmãos. Brothers and sisters, tá? Tanto é homem ou mulher.
E dog aqui. Dog, a gente não fala mais como it. Por que ele está usando his name, o nome dele, não its name? His, né, que se refere a he, né, eu estou usando porque eu personalizo os animais de estimação. Eu trato eles como pessoas. Tá? Eles são tratados como pessoas, animais de estimação. Agora, os outros insetos e tal, você trata como it, né, os animais. Agora, você pode personalizar. Chama de she, de he, dá um nome para eles. Né? Vai tratando com pessoas. His name is Max. Vamos seguir aqui. E o nosso listening. Prepara aí o que eu vou falar, onde estão os 3 pontos. Tá? Onde estão os 3 pontos, o que será que eu vou falar? Vai lá. She's my favorite cousin. She's my favorite cousin. He goes by car and I go by bus. He goes by car and I go by bus. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? Can you help me? Can you help me? Agora, as músicas eu coloquei uma a mais aqui, porque são tantas músicas clássicas, né? Que às vezes fica difícil selecionar. E esse I Want It That Way, do Backstreet Boys, é uma música muito fácil de treinar, né? E o interessante dessa música tem muitas rimas. Então coloca nos comentários aí, não só o listening, mas coloca nos comentários aí quantas pares vocês acharam. Palavra tal rima com tal, palavra tal rima com tal, palavra tal rima com tal. Quando você faz esse tipo de estudo, você aprende a pronúncia correta de algumas palavras. Então você, quer dizer que a par rima com har de coração, né? E você, não pensava que era outro tipo de pronúncia. Então, muitas coisas, a sua memória funciona de maneira associativa, em muitas vezes. Então isso facilita muito você guardar pronúncias, palavras. Então faz esse estudo, tá? Vale muito a pena fazer isso, você vai ganhar muito. E aqui, ó, no You're the Sunshine of My Eyes, do Stevie Wonder, que é o autor que eu mais gosto. A gente também vai ter a frase, logo no início da música, You are the apple of my eyes, que é aquela expressão, a menina dos meus olhos. Tá? Ouça essa música, é maravilhosa. Tá? Aí temos a música Hallelujah e o Closer, que é uma música atual. Tá? Coloco sempre uma música atual para ninguém ficar me chamando de velho o tempo todo. Né? Eu gosto de coisa velha. Então vamos aqui para o nosso humor, a joke. What is brown and has a head and tail, but no legs? Então, ó, é marrom, tem cabeça e rabo, mas não tem perna. Você pensa, tem uma cabeça, tem um rabo, tail é rabo, tá? E agora? Essa moedinha aí, ó, é a penny. As moedinhas, né? São chamadas de penny. Olha só o que está escrito nela, ó. In God we trust. Aqueles versos do Salmo. In God we trust. Em Deus nós confiamos. Tá? Então, a palavra head, cabeça. Tail é rabo. Tá legal? A segunda parte de humor é uma historinha que a gente tem. There were 3 restaurants on the same street. Então, haviam 3 restaurantes na mesma rua. 3 restaurantes, dá para você entender. 3 restaurants. Street, também dá para entender a palavra street. Né? Você lembra quando você jogava videogame lá? Street Fighter, né? Então, ó, gente, muita coisa que está escrita em inglês, se a gente olhar as palavras conhecidas, a gente consegue entender tudo. Tá? Então, ó, one day, um dia, one of them put up a sign said, the best restaurant in the city. Eu você, o melhor restaurante na cidade. City você conhece, restaurant você conhece, the best, né? A gente fala, meu best friend aqui, ó, best. O melhor restaurante da cidade. Você vai já identificar. Então, mesmo que você não saiba o que é one of them put up a sign said, né? Mesmo que você não saiba, você vai conseguir depreender o significado aqui. Então, ó, um deles colocou uma placa dizendo, a sign, é uma placa, sign. Sign também pode ser não só placa, pode ser sinal, assinatura pode ser signo também. Interessante, né? The next day, the second restaurant put up a larger sign which said. Então ele colocou uma placa maior, larger sign, o segundo restaurante. Então o primeiro colocou, foi o melhor da cidade. O segundo, ó, the best restaurant in the world. Eu sou o melhor do mundo. O primeiro colocou, sou da cidade. O segundo colocou uma placa maior ainda. Eu sou o melhor do mundo. Chegou o terceiro. Como vocês sabem, o humor é sempre aquela surpresa que você não tem no final. Você vai por uma linha e tem um desencontro. Vamos ver qual é o desencontro. On the third day, no terceiro dia, the smallest restaurant, o menor de todos, o menor dos 3, né, que estavam na mesma rua. Então, um é o maior da cidade, o outro botou, eu sou o melhor do mundo. Então, put up a small sign which said, colocou uma placa pequena que dizia the best restaurant on this street. Muito humilde, né?
Ele é o menorzinho, ele foi humilde, ele não quis falar que é da cidade nem do mundo, ele falou que é o melhor da rua. E quando ele colocou que é o melhor da rua, ele colocou que é o melhor de todos. Interessante, né? Maneira criativa de você trabalhar a propaganda. Então, eu coloquei essa parte do Epic Scene. Epic Scene são cenas épicas do cinema. Cena, tá? Todo mundo tá perseguindo o moleque. Todo mundo querendo acabar com a vida do garoto. Só ele se posicionou para defender. E ele fala essa frase aqui, ficou marcada. É epic. Então, ó. When the shit hits the fan, some guys run, some guys stay. When the shit hits the fan, some guys run, some guys stay. Lá no Instagram do Like English Course, nos destaques, tem lá nos destaques movie scenes, cenas de filme, que eu acho que tá lá, e também tem em catch lines, que é frase de efeito. Tá lá, ele falando e repetindo essa frase. Muito legal. Então, quando a merda bate no ventilador, alguns correm e alguns ficam. Tá? Então, quando a merda, when the shit bate, hits the fan. Fan é ventilador. Eu pensei que fan era fã. Fan também é fã. E também é ventilador. Olha os trocadilhos que dá pra fazer com a língua inglesa, né? Então, ó, some guys run, alguns caras correm, run, e alguns caras ficam, some guys stay. E ele era um desses que ficou, o garoto também ficou, e enfrentaram todo mundo. Pô, filme, baita filme. Remarkable sentence, vamos lá. The same boiling water that makes an egg turn hard will make a potato soft. Aqui está dizendo, a mesma água fervendo, the same boiling water, boil, é ferver, tá? Boiling water, that makes an egg turn hard, que faz o ovo, an egg, ficar duro, turn hard, will make a potato soft, vai fazer a batata ficar mole. Então ele faz o ovo ficar duro e também faz a batata ficar mole. É uma frase sem autor, né? Mas é uma frase de sabedoria. E ela está dizendo que você está reclamando da água quente, né? Só que alguns ficam mais duros, outros ficam mais mole. Você está reclamando do teu ambiente de trabalho, né? Alguns usam ele para crescer, outros se abatem. Alguns deixam ele dominar, outros dominam ele. Então, assim, não é a situação da vida. É como você reage a ela. E essa é uma grande lição do livro do Viktor Frankl. Aquele cara, sujeitinho, que sobreviveu ao Holocausto. Eu vou trazer aqui umas frases dele. Né? E tá lá no início do livro. Não é o what, but how you react. Não é o que acontece com você, mas how you react. Como você reage. Fiquem com essa lição. Repitam tudo de novo hoje e amanhã. See you guys. Bye bye.